Oi pessoal, retomamos agora o curso de Gestão Pública e Relações de Trabalho do Sindusprev. Nesse módulo 2, vamos continuar a debater os modelos de gestão pública no Brasil. Nessa atividade 2, vamos tratar especialmente da reforma administrativa e da administração gerencial. Entre os itens constantes dessa atividade, vamos tratar de temas como a crise fiscal do Estado e a crise do bem-estar social, o neoliberalismo, o Estado mínimo, Bresser Pereira e a reforma gerencial, Lula e a administração burocrático-gerencial, o retorno do desenvolvimentismo e os desafios contemporâneos para os trabalhadores. Como eu já dizia na atividade anterior, a Carta Constitucional de 1988 foi o marco principal da reestruturação do Estado brasileiro. A promulgação da Carta de 88 refletiu as pressões do movimento social e popular nas lutas por cidadania e democratização, exigindo por parte da sociedade uma cada vez maior participação dos organismos sociais no controle da gestão do serviço público federal. A Constituição atribui um conjunto bastante amplo de direitos e, para garanti-los, também atribui um conjunto de novas responsabilidades ao Estado Nacional, assim como orientou um processo intenso de descentralização administrativa e gerencial da máquina pública, ampliando as atribuições de estados e municípios. A Carta Constitucional também previu a criação de mecanismos institucionais de combate à corrupção e de estímulo à eficiência do serviço público, refletindo uma pressão social por mais participação, por mais transparência administrativa e maior controle social sobre as atividades de administração. Entre os órgãos de controle que são fortalecidos pela Carta Constitucional de 1988, podemos destacar especialmente o Ministério Público, as controladorias, especialmente a Controladoria Geral da União, os Tribunais de Contas, Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas dos Estados, órgãos assessores dos legislativos que visam exatamente controlar as contas e os gastos públicos por parte da administração. As corregedorias, que terão a incumbência prioritária de controlar os abusos de poder por parte das polícias. E, finalmente, as ouvidorias, que passam a ser órgãos importantes para recolher da sociedade civil críticas e sugestões acerca da administração pública e da gestão dos negócios de Estado. Vamos começar essa atividade tratando especialmente da emergência de um novo padrão global de organização do Estado, originado principalmente das tendências chamadas de neoliberais. Desde a crise do petróleo de 1973-74, em toda a Europa, nos Estados Unidos e também na América Latina, inaugura-se um longo período de crise institucional, de crise financeira dos Estados nacionais. As políticas de bem-estar social, inauguradas desde os anos 30 e 40 no Brasil, começam a onerar significativamente o Estado, de forma que a crise fiscal se aprofunde continuamente, atingindo o ápice no período da chamada hiperinflação sob o governo de José Sarney. A crise fiscal do Estado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, abrirá caminho para a emergência de grupos conservadores. Na Inglaterra, em 1979, toma posse a premier Margaret Thatcher, que inaugurará um conjunto de políticas de redução do escopo e da ação do Estado Nacional. No ano seguinte, em 1980, será eleito nos Estados Unidos o presidente Ronald Reagan, que ampliará os princípios neoliberais para todos os Estados Unidos e estimulará a ampliação desses princípios neoliberais também para países da América Latina, entre os quais o Brasil. A ideia do neoliberalismo partia do princípio de que todo o serviço público era eminentemente ineficiente. Os funcionários públicos passam a ser vistos como funcionários pouco eficazes na sua ação, pouco comprometidos com o bem público e muito custosos. Essas ideias abrem caminho para a tese da desnecessidade do Estado,
retroagindo as tendências desenvolvimentistas que propunham a intervenção do Estado na esfera econômica. As tendências neoliberais vão propor o contrário, ou seja, a retirada do Estado da esfera econômica, repassando para o mercado, para a iniciativa privada, um conjunto de ações antes orquestradas, organizadas e controladas pelo Estado Nacional. Ao mesmo tempo, temos então o repasse de algumas atribuições antes estatais para órgãos da iniciativa privada, especialmente também para as chamadas OCIPs, Organizações Sociais com Finalidades Públicas. As OCIPs são as ONGs, Organizações Não Governamentais, que passam a executar ações antes proferidas pelo Estado, em nome do Estado e com financiamento do Estado. Essa foi uma forma de retirar dos servidores públicos o controle sobre a execução de atividades de governo, ampliando a participação do setor privado na administração pública nacional. Paralelamente, também acontece um fortalecimento do setor privado em setores antes considerados estratégicos, como o setor de telecomunicações, como o setor de transportes, como o setor de energia, etc., de exploração mineral. A ideologia do Estado mínimo passa a se disseminar por todos os países da América Latina, a começar pelo Chile. No Chile, os chamados Chicago Boys serão um grupo de economistas que dirigirão as reformas administrativas chilenas no sentido da restrição do escopo do Estado, da redução do poder de intervenção do Estado Nacional e ampliação do papel do mercado na organização de ações de caráter público. Entre as características do neoliberalismo, nós vamos encontrar algumas que indicam um processo de contínua redução do escopo do Estado, entre elas, especialmente, os processos de privatizações, de terceirizações e a flexibilização do mercado de trabalho. Durante o neoliberalismo, torna-se patente a necessidade de redução da administração pública, para reduzir também os gastos operacionais do Estado. A ideia neoliberal de que o Estado era negativo para o livre desenvolvimento das forças de mercado acaba ganhando proeminência, levando a uma restrição cada vez maior das competências do Estado e a um chamado enxugamento da máquina administrativa. Lentamente, param de serem convocados no Brasil concursos públicos, de forma que, com o tempo, o tamanho do funcionalismo da União vai se restringindo significativamente. Especialmente na administração indireta, além das demissões, começa a ocorrer também a criação de programas de demissão voluntários, exatamente para estimular os trabalhadores, servidores públicos, a se demitirem para reduzir a máquina administrativa e os gastos operacionais do Estado Nacional. É importante destacar que o período do neoliberalismo também vai ser marcado pela tentativa de reforma previdenciária, no sentido de restringir também os direitos dos trabalhadores no que diz respeito às garantias anteriormente conquistadas pelo getulismo e que passarão a ser questionadas a partir dos anos 90. É importante destacar também que o neoliberalismo vai promover um contínuo rebaixamento da massa salarial do funcionalismo público, tornando a carreira de Estado cada vez menos atrativa em comparação com aquelas oriundas do setor privado. Lentamente, ocorre uma dissociação cada vez maior entre os salários professados pelos serviços privados, pelo setor privado, daqueles ofertados pelos setores de Estado, pelo setor público. O neoliberalismo no Brasil, ele começa a se efetivar a partir da gestão de Fernando Collor de Mello e se aprofunda especialmente nas duas gestões de Fernando Henrique Cardoso. A ideia do Estado mínimo rompe com a trajetória histórica de conformação do Estado desenvolvimentista no Brasil. Contra o Estado desenvolvimentista surge um novo Estado, caracterizado como monetarista, focado especialmente na busca de um ajuste fiscal de longo prazo. Para que esse ajuste fiscal fosse levado a cabo, era preciso redução dos gastos do governo, redução dos investimentos em direitos sociais e em atividades antes assumidas pelo Estado. Por isso, defende-se a proeminência do mercado
em contraponto ao Estado. E defende-se também a não intervenção do Estado na esfera econômica e o rentismo. Quando eu falo em rentismo, eu me refiro especialmente a uma liberdade cada vez maior para o setor financeiro, para especulação, que vai produzir como consequência uma restrição dos investimentos nos setores produtivos, o que gera como consequência imediata uma ampliação do desemprego. Com a ampliação do desemprego, amplia-se também a restrição da massa salarial paga ao funcionalismo público. Esse período neoliberal, que vai marcar todos os anos 90, vai ser caracterizado por uma profunda recessão, né? Ou seja, o esperado crescimento econômico não acontece, ao contrário, o Estado passa cada vez mais a verificar déficits no balanço de pagamentos. Isso vai exigir um esforço cada vez maior do Estado no sentido de um ajuste fiscal de longo prazo, ou seja, mais restrições à ação do Estado. Paralelamente, para garantir uma ampliação da arrecadação fiscal, começam a ampliar-se também uma série de alíquotas de impostos que incidem principalmente sobre os trabalhadores. Nesse momento, então, nós temos ampliação do desemprego, ampliação dos impostos, redução dos gastos do governo e dos programas sociais, em paralelo a uma contínua criminalização do movimento social, especialmente do movimento sindical. A criminalização do movimento social e sindical parte do princípio de que os movimentos esses movimentos haviam se organizado na contramão dos interesses do Estado e, por isso, os líderes sindicais começam a ser perseguidos e a serem criminalizados pelo Estado Nacional. O momento auge desse processo de criminalização pode ser destacado especialmente com a greve dos petroleiros, que colocou em campos opostos o governo e os trabalhadores sindicalizados ligados à CUT. Nessa greve, ocorreu pela primeira vez na história do Brasil um contraponto entre as forças de segurança do Exército e os trabalhadores sindicalizados. O governo federal colocou na frente das refinarias de petróleo paralisadas tanques de guerra e representantes das Forças Armadas para combaterem os sindicalistas e o movimento social. Era o começo de um processo longo de criminalização social que vai se aprofundar nos anos seguintes, o que marcará toda a trajetória do governo Fernando Henrique Cardoso. Com o desemprego ampliando-se, com o aumento dos impostos e com a criminalização do movimento social e do movimento sindical, há uma tendência cada vez mais intensa de redução da capacidade de reivindicação da sociedade brasileira e de organização da sociedade civil, revertendo o padrão de crescimento e fortalecimento do movimento popular e sindical, que vinha desde os anos 70 e havia se amplificado nos anos 80, e a partir dos anos 90, então, nós verificamos exatamente o oposto, uma redução da capacidade reivindicativa e de organização dos movimentos social, popular e sindical. A crise econômica vai ser um dos marcos para estimular essa redução da capacidade organizativa dos sindicatos, e isso vai se amplificar durante os anos Fernando Henrique Cardoso. Em maio de 1995, quando se iniciou a greve dos petroleiros, que fechou refinarias com vistas à privatização do setor de petróleo, os trabalhadores se insurgiram contra o governo e foram rechaçados violentamente, levando com isso à prisão de alguns dos seus mais importantes líderes sindicais. A categoria passou a pautar a sociedade com importantes discussões políticas, como o direito de greve, a livre negociação, o papel da justiça do trabalho e da liberdade de organização sindical. Os trabalhadores sindicalizados reivindicavam maiores liberdades na ação sindical e menor interveniência do Estado na organização dos mecanismos de negociação com os empresários. Era preciso garantir mais força aos sindicatos, no momento em que lentamente eles eram penalizados com a restrição salarial, com a redução da massa de trabalhadores sindicalizados e com a criminalização das suas lideranças principais. Os líderes sindicais passaram a ser presos, funcionários públicos ligados às direções dos sindicatos
foram demitidos e a Justiça do Trabalho passou a julgar sistematicamente as greves como ilegais. A luta contra as privatizações, as terceirizações e as perseguições aos líderes dos movimentos sindicais foi contínua durante todos os anos 90, mas não foram capazes, entretanto, de barrar o projeto de privatização do Estado e ampliação do poder do mercado, com a restrição das atribuições tradicionais associadas ao setor público. Entre as figuras que ganham destaque nesse período, chama a atenção a de Luiz Carlos Bresser Pereira. Bresser havia sido ministro da Fazenda de José Sarney, havia inaugurado um plano de estabilização fracassado, chamado Plano Bresser, e volta ao governo durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso. Bresser será o ministro do novo ministério criado por Fernando Henrique, o Ministério da Reforma do Estado, o MARE. À frente do Ministério da Reforma do Estado, Bresser vai procurar inaugurar as primeiras políticas de reformas de teor gerencialistas. O gerencialismo já vinha sendo pautado pelo neoliberalismo nos países centrais, na Europa, nos Estados Unidos, e passava lentamente a inaugurar os padrões de gestão pública na América Latina. Bresser foi o principal nome a organizar um programa de gestão pública orientado pelo novo gerencialismo. Vamos falar agora de alguns critérios mercadológicos que passam a orientar a avaliação dos serviços públicos a partir da nova reforma de teor gerencialista. A administração gerencial prevê a utilização de critérios próprios do mercado para a gestão de pessoal, para o controle do funcionalismo público e para a organização da administração em geral. Entre os elementos centrais dos modelos gerenciais, podemos destacar os seguintes critérios. Eficiência, ou seja, a busca contínua de maximização de resultados em função dos recursos empregados. De uma forma muito simples, a eficiência visa a melhora contínua do custo-benefício, ou seja, quanto custa uma política pública e quais são os benefícios promovidos por essa política pública. Quanto menores os custos e maiores os benefícios, maior a eficiência do serviço prestado. Outro critério fundamental do novo modelo gerencialista é a garantia da efetividade, ou seja, da concretização de ações previamente definidas pelos setores de planejamento. Muitas vezes as políticas públicas são bem planejadas, mas não conseguem ser executadas de forma a tornarem-se efetivas. Então, a busca de um gerenciamento mais efetivo das políticas públicas parte desses novos critérios de organização da administração, especialmente da administração do Estado. Outro critério fundamental da administração gerencial é o critério da eficácia. Além de eficiente e efetivo, o serviço público deve promover uma eficácia, ou seja, deve atingir os objetivos definidos pelas ações executadas. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes as políticas são efetivas e eficientes, mas não atingem os objetivos previamente estipulados pelo setor de planejamento. Então, o modelo gerencial buscava constituir uma administração pública que envolvesse eficiência, eficácia e efetividade, procurando dar maior celeridade aos processos administrativos, promovendo menores custos e maiores benefícios sociais advindos das políticas públicas. Os novos critérios gerencialistas de administração foram inaugurados principalmente sob a influência da chamada New Public Management. A New Public Management diz respeito a um conjunto de novos mecanismos gerenciais inaugurados nos Estados Unidos e depois repassados para a América Latina como critérios orientadores da nova gestão pública gerencialista. Os princípios norteadores da reforma gerencial e desse New Public Management envolvem um conjunto de meios administrativos que resultam na redução do corpo da administração pública, ou seja, enxugamento da máquina pública, repassando para a iniciativa privada algumas das responsabilidades tradicionalmente assumidas pelo Estado. Esse novo gerencialismo do setor público prevê como base fundamental um processo intenso de terceirização de determinadas atividades associadas aos trabalhadores de baixa qualificação técnico-profissional.
especialmente nos setores de segurança, de transporte, de logística e de serviços de limpeza de órgãos públicos. Todos esses setores passam a ser terceirizados, ou seja, empresas privadas passam a assumir a responsabilidade por esses serviços. Entre os elementos próprios do gerencialismo, podemos indicar também o repasse das ações executivas do Estado para as organizações sociais de caráter privado, as OCIPs, organizações sociais com interesse público. As OCIPs retiram do Estado o poder de controle sobre a operação administrativa, ampliando a flexibilidade gerencial e reduzindo também o escopo de demanda de funcionalismo público. Entre os elementos do gerencialismo, podemos destacar também o processo intenso de privatizações e criação das agências reguladoras dos serviços públicos. As privatizações acontecem em diversos setores e acabam reduzindo significativamente a participação do Estado, especialmente no setor produtivo, principalmente nos setores de telecomunicações, subsolo, água, energia e transportes. Todos esses setores passam a ser gerenciados pela iniciativa privada. E caberia, a partir desse momento das privatizações, caberia ao Estado apenas regular os negócios privados. Para tanto, foram criadas as agências reguladoras, a exemplo da ANP, Agência Nacional do Petróleo, a exemplo da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, entre outras. Também coube ao gerencialismo dar origem às agências executivas. Essas agências executivas, ligadas diretamente à Presidência da República e não mais aos ministérios, passam a ter critérios de flexibilidade na contratação de servidores e na contratação de trabalhadores através da CLT, o que reduz também a capacidade de controle do Estado sobre o funcionalismo público e amplia-se, teoricamente, a maior flexibilidade na gestão administrativa dos serviços. É possível falarmos em 3 momentos dos processos de reforma administrativa levados a cabo nos anos 90. No primeiro momento, levado a cabo na primeira gestão de Fernando Henrique Cardoso, através do Ministério da Reforma do Estado, e controlado por Bresser Pereira, podemos destacar as reformas de primeira geração. Entre elas, destacam-se o enxugamento da máquina administrativa, visando a redução de custos e gastos do governo federal. A ampliação da eficiência tributária no controle orçamentário. Aí ganha destaque especialmente a criação de uma nova organização da Receita Federal que daria origem mais à frente à chamada Super-Receita, que ampliará significativamente a eficiência tributária e reduzirá a quantidade proporcional de inadimplência, ampliando naturalmente a arrecadação final do Estado, né? Temos aí, entre os elementos das reformas de primeira geração também, a revitalização do setor privado, ampliando as responsabilidades do setor privado na execução de ações de teor público, especialmente através das OCIPs. Há também, como elementos prioritários das reformas de primeira geração, os cortes orçamentários, com a redução especialmente dos gastos com programas sociais, a desregulamentação, abrindo caminho para uma participação mais ativa do setor financeiro da economia nacional, a privatização, ampliando a participação dos setores privados, inclusive de empresas de capital misto e de capital externo, no controle de setores antes considerados estratégicos sob a administração estatal, as terceirizações, reduzindo o escopo de atribuições do Estado e ampliando a participação no mercado na execução de serviços públicos, a redução das atribuições e redução também do papel empreendedor do serviço público. Bem, o serviço público, durante os anos desenvolvimentistas, se caracterizava exatamente como um instrumento de execução das políticas para o desenvolvimento, de intervencionismo estatal. Com a negação do modelo desenvolvimentista, o Estado reduz o seu escopo de intervenção na esfera econômica, reduzindo também o seu papel como empreendedor. O velho Estado empresário desaparece em favor do Estado regulador dos serviços privados,
regulador do lucro privado. A reforma fiscal também é um elemento central nessa política de gerencialismo, pois, segundo o gerencialismo, a eficiência deve prever uma redução contínua dos gastos do governo nas atividades meio, ampliando as atividades fim e reduzindo, portanto, o custo operacional dos serviços públicos. Finalmente, prevê-se nas propostas da reforma administrativa de primeira geração a reforma previdenciária. O governo Fernando Henrique Cardoso tentou por 2 vezes implantar uma reforma previdenciária, embora ela tenha sido rechaçada pelo Congresso Nacional. A grande reforma previdenciária ocorrerá especialmente no começo do primeiro governo Lula, em que se alterará os critérios de aquisição de direitos previdenciários para aqueles apenas associados aos tempos de contribuição e não mais ao tempo de serviço. Portanto, a partir de 2004, finda a previdência privada, tal qual construída nos anos 30 por Getúlio Vargas, inaugurando um novo modelo previdenciário no Brasil, com prejuízo, naturalmente, para os trabalhadores. O gerencialismo se inaugura a partir da crítica ao Estado empresário, ao Estado forte, ao Estado interventor, ao Estado desenvolvimentista. Contra o Estado forte, propõe-se um Estado mínimo. Contra o Estado interventor, propõe-se um Estado apenas regulador. Contra um Estado forte, propõe-se um Estado frágil, incapaz de levar a cabo processos de transformação na esfera econômica que promovessem uma diversificação do setor industrial. Em 1968, o DASP, antiga instituição, já comentada por nós nesse curso, criada por Getúlio Vargas, vai dar origem a uma outra instituição, ao SEDAP. Em 1990, o DASP, que tinha tido uma importância muito grande na organização do serviço público, foi reativado, subordinando-se à Secretaria da Administração Federal, para pouco depois ser fechado definitivamente pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Durante a gestão de Bresser Pereira no Ministério da Reforma do Estado, 2 instituições centrais para a formação da nova tecnocracia de Estado foram criadas. Entre elas, destaca-se especialmente a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, e mais tarde a ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária. Essas 2 escolas, ligadas ao Ministério do Planejamento, vão ter a função de preparar, qualificar, em nível técnico de planejamento, a tecnocracia de Estado, que assumirá os postos principais de comando dos setores de planejamento do Estado. Sob o governo Fernando Henrique Cardoso, também percebe-se uma franca disseminação da ideia própria do mercado de qualidade total. Começa a se implantar no serviço público instrumentos de controle dos servidores, de forma a aproximar as ações desses servidores de programas de qualidade total, impondo metas a serem atingidas pelos servidores para garantir uma qualidade cada vez maior de prestação de serviço público para a sociedade. O abandono da plataforma desenvolvimentista, especialmente a partir do governo Collor, e o abandono do Estado desenvolvimentista, que antes era entendido como solução e a partir dos anos 90 passa a ser entendido como um problema, abre espaço para as políticas neoliberais que criticam o caráter inchado da máquina pública, que seria supostamente cara e ineficiente. Já o setor de mercado seria um setor supostamente eficiente e, portanto, mais barato. E exatamente a partir desse critério é que propõe-se uma redução do escopo do Estado, uma redução de atribuições do Estado e de formas de execução de políticas públicas, repassando para o mercado as funções antes próprias do Estado. Nesse momento em que o New Public Management passa a regrar as ações de reforma administrativa e gerencial, começa a se disseminar um padrão do chamado consumerism, que entende o cidadão, aquele beneficiário de serviços públicos, como um cliente do Estado, associando padrões mercadológicos à execução de políticas públicas,
ampliando, portanto, as relações gerenciais e reduzindo o escopo burocrático do Estado Nacional. Quando se reduz o escopo burocrático, ampliam-se também as formas de gerenciamento flexíveis, visando exatamente a ampliação da eficácia, da eficiência e da efetividade do serviço público com menores gastos proporcionais. Com a emergência de novos grupos de esquerda e centro-esquerda na América Latina, vivenciamos um momento de profundas transformações na virada dos anos 90 para os anos 2000. Em vários países da América Latina chegam ao poder governos de esquerda e centro-esquerda. A exemplo de Hugo Chávez na Venezuela, de Tabaré Vázquez no Uruguai, de Pepe Mujica também no Uruguai, do casal Néstor e Cristina Kirchner na Argentina, de Michelle Bachelet no Chile, de Evo Morales na Bolívia e de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Todos esses líderes assumem o poder em face do fracasso das políticas neoliberais. As políticas neoliberais haviam propugnado a ampliação do crescimento e a garantia de maior integração internacional, maior integração global da economia desses países da América Latina frente à globalização internacional. Bem, o resultado das políticas neoliberais não se associaram às políticas intentadas originalmente. Ao contrário, o neoliberalismo promoveu a recessão e não o crescimento econômico e promoveu também os maiores desempregos da história da América Latina. Em face do fracasso do modelo neoliberal, inauguram-se, a partir dos governos de esquerda e centro-esquerda na América Latina, políticas que vão transicionar para um novo modelo, para um modelo pós-neoliberal. Aqui no Brasil ganha destaque especialmente a ascensão ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, o mais importante líder sindical da nossa história, vai ser um importante líder a fazer a transição de um modelo neoliberal para um modelo pós-neoliberal. Quando nós falamos em pós-neoliberalismo, procuramos indicar uma política condicionada pela continuidade e ampliação dos mecanismos gerenciais de administração, ou seja, o pós-neoliberalismo não abdica das tendências gerencialistas dos anos 90. Entretanto, nega o papel apenas adjacente do Estado na organização da produção nacional. A partir do pós-neoliberalismo, o Estado volta a ganhar importância como um mecanismo de indução do crescimento econômico, do emprego, da renda e do crescimento industrial. Ou seja, a ideia neoliberal do Estado mínimo é colocada de lado em favor do refortalecimento do Estado Nacional e da capacidade de intervenção na esfera econômica. Agora, um Estado refortalecido precisaria fatalmente de um funcionalismo cada vez maior e cada vez mais qualificado. E é exatamente isso que vai começar a acontecer nos processos de reforma inaugurados por Lula. Lula vai retomar o processo de crescimento da máquina burocrática do Estado Nacional de forma a ampliá-la ainda mais em relação àquele padrão original gestado por Fernando Henrique Cardoso. Durante as duas gestões de Fernando Henrique Cardoso, o Estado Nacional reduziu a sua máquina pública em cerca de 150 mil servidores. Lula, por sua vez, vai ampliar em 350 mil o número de servidores públicos no Brasil, a maior parte deles contratados por concurso público, recompondo a máquina administrativa do Estado e requalificando o Estado para a retomada da plataforma desenvolvimentista. Para tanto, entretanto, seria preciso a recomposição e a qualificação técnica do novo serviço público, o que vai começar a acontecer não só com o estímulo à continuidade do processo de formação dos funcionários públicos, quanto também a cada vez maior concorrência nos concursos públicos. Com a requalificação dos servidores do funcionarismo público, ocorre em paralelo também o aumento significativo do poder de compra dos salários do serviço público. E com isso, a concorrência nos concursos públicos aumentou significativamente, o que redundará num aumento também da qualificação média
técnico-profissional dos novos servidores da União. Entre as inovações do governo Lula, podemos destacar especialmente a criação de mesas de negociação com a participação social na definição dos cargos, salários e carreiras do serviço público. Na contramão da criminalização do movimento social, como verificamos durante os governos neoliberais, sob o governo Lula nós temos não só um reconhecimento do papel dos sindicatos, mas uma incorporação dos sindicatos nos mecanismos contínuos de negociação junto ao setor público, o que demonstra uma mudança de princípios na relação entre Estado e o setor sindical. É importante destacar também que caberá a Lula criar o maior e mais amplo programa de assistência social do mundo, o Bolsa Família, assim como também de mecanismos de participação e controle sobre as atividades do Estado, de forma que a sociedade civil organizada passa a ter cada vez maior participação direta, não só na formulação, mas no acompanhamento, no controle e na avaliação dos serviços públicos. É importante destacar também que o governo Lula define alguns critérios de teor gerencialista ao organizar a ação dos servidores públicos, como metas de produtividade e eficiência. Vejam com isso que, ao mesmo tempo que o governo Lula retoma o velho Estado desenvolvimentista, interventor, o Estado forte, ele não abandona completamente as perspectivas gerenciais do trabalho pautado por metas de produtividade, por gestão de resultados. Vejam que há uma compatibilização entre o modelo de tradição getulista, burocrática, e o modelo gerencialista originado no neoliberalismo. Especialmente durante o primeiro governo de Lula, ocorre uma associação entre gerencialismo e burocratização, embora sob um padrão de gestão bastante diferenciado em relação ao padrão neoliberal. Porque após anos de ajuste fiscal, o Estado, sob Lula, atinge um patamar de ajuste bastante considerável, que requalifica o Estado a voltar a intervir e a investir na esfera econômica. Lentamente, novas políticas sociais são criadas, há uma ampliação contínua dos programas sociais, especialmente dos recursos associados à saúde, à educação e à assistência social, e com a retomada do crescimento econômico e dos investimentos do Estado, especialmente na construção civil e na infraestrutura, começa a se recompor o quadro do emprego brasileiro. Lentamente, o desemprego vai caindo, especialmente a partir da segunda gestão de Lula, o emprego amplia-se significativamente. E o melhor, amplia-se não só o emprego, mas o emprego formal, ampliando também os direitos dos trabalhadores, especialmente daqueles que até os anos 90 estavam excluídos do mercado de trabalho. Temos então, a partir dos anos 2000, uma nova configuração econômica, institucional e administrativa do Estado Nacional, que se volta cada vez mais para a produção de emprego, renda e investimentos, para ampliação da capacidade arrecadatória do Estado, para ampliação dos salários e do poder de compra do funcionalismo público e para uma articulação entre mecanismos gerenciais e mecanismos burocráticos de gestão. Sobre a nova administração pública, inaugurada com Lula, é importante destacar alguns elementos que se tornam diferentes em relação às fórmulas de administração antecedentes, como, por exemplo, as novas fórmulas de avaliação por desempenho e o controle social sobre a administração. Lula vai ampliar o poder das conferências e dos órgãos que compartilham influências tanto do setor empresarial quanto do setor da sociedade civil organizada, de forma que as conferências nacionais serão espaços privilegiados para a participação direta da sociedade civil na definição das políticas públicas. Ou seja, lentamente a sociedade começa a compartilhar com o governo e com empresários na organização das políticas públicas, no gerenciamento dessas políticas e na avaliação dessas políticas. O discurso de democratização dos mecanismos de negociação
e restrição do direito de greve de servidores públicos também entra em debate. O governo Lula, se por um lado amplia a participação dos sindicatos e das associações da sociedade civil na participação direta nos mecanismos de gestão do Estado, por outro lado, vai rechaçar as contínuas greves do setor público, procurando restringir os direitos de greve desse setor. A força do sindicalismo, entretanto, vai barrar o processo de restrição desses direitos, embora ainda esteja colocado em pauta essa nova legislação que tenderá a reestruturar a regulamentação sobre o direito de greve no Brasil. A regulamentação do direito de greve vem associada a uma necessidade de regulamentação também das novas fórmulas de negociação coletiva entre Estado e o funcionalismo público. A política de substituição das terceirizações também se intensifica durante o segundo governo Lula e agora já no governo Dilma, tendendo a reduzir continuamente o número de terceirizados e a retomar, através do Estado, o controle sobre a administração e a oferta de serviços públicos. Só para se ter uma ideia, cerca de 30 mil vagas em concurso foram ofertadas nos últimos anos no INSS, no Inmetro e no INPE. Ou seja, grande parte dos antigos terceirizados foram agora substituídos por funcionários de carreira, bem qualificados, escolhidos meritocraticamente através de concurso público e com salários mais compatíveis com as atribuições dos cargos a que foram selecionados, né? Bem, ganha destaque também na nova gestão pública pós-neoliberal o decreto 5.497. Esse decreto procura restringir a interveniência político-partidária na administração pública. Esse decreto procura exatamente reduzir o número de funcionários indicados livremente por parte da administração direta, dos ministérios, né? Os chamados DAS, ou também chamados de comissionados. Segundo o decreto 5.947, entre os DAS 1, 2 e 3, 75% deles deverão ser obrigatoriamente funcionários de carreira, ou seja, embora sejam cargos de livre indicação, 75% deles deverão ser indicados entre aqueles funcionários estatutários, reduzindo, portanto, a interveniência político-partidária que promovia na história, né, da administração pública a ineficiência do serviço público. Com o decreto 5.497, restringe-se, portanto, a indicação livre de pessoas não ligadas ao funcionalismo público estatutário. No caso dos DAS 4, restringe-se para 50% o número de indicados não estatutários, ou seja, metade dos DAS 4 também deverão ser obrigatoriamente funcionários de carreira. Tá? Vejam que com isso o governo Lula e o governo Dilma procuram exatamente ampliar a eficiência do Estado e reduzir a interveniência político-partidária sobre a administração e o gerenciamento das políticas públicas. Outro decreto importante desse novo modelo de gestão pública inaugurado por Lula e amplificado por Dilma foi o decreto 5.707, que inaugurou a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, o PNDP. O PNDP procurou criar a política de capacitação permanente, estimulando as competências do serviço público e as competências institucionais e as competências individuais. Em paralelo, houve um estímulo à eficiência e eficácia do serviço público, a capacitação gerencial e a formação de mesas contínuas de negociação entre governo e servidores, ampliando assim os meios de negociação entre governo e sindicatos, né? Inaugura-se assim um princípio que visa a consecução de uma governança democrática, que associa elementos do gerencialismo com participação direta das associações sindicais nos mecanismos de negociação entre Estado e servidores. A governança democrática presume que as atividades do Estado serão acompanhadas também pela sociedade civil, especialmente pela sociedade civil organizada,
de forma que o Estado se aproxime da sociedade na formulação, na execução e no controle das políticas públicas. É importante destacar também que, recentemente, o governo federal vem propondo a criação de um novo instrumento de administração, que seriam as fundações estatais de direito privado, né? E também o Fundo de Previdência Complementar Público. Essas discussões sobre as fundações de direito privado e o Fundo Complementar de Previdência estão indicando um caminho que também continua um processo de aprofundamento das reformas gerenciais inauguradas nos anos 90, entretanto, a partir de um critério amparado no Estado como organizador das novas demandas. Então, busca-se com isso a flexibilização dos processos gerenciais e administrativos, embora sob controle estatal, diferente do modelo privatista, das privatizações, das terceirizações e do repasse das ações de Estado para as OCIPs, como ocorrera nos anos 90. Bom, vamos falar agora de algumas dificuldades para a execução das metas de consecução de uma administração pública e democrática. É preciso verificar que ainda persistem no Brasil, especialmente na administração pública, elementos próprios do patrimonialismo, do uso privado da coisa pública, né? A corrupção é uma demonstração prática desse patrimonialismo, né? É preciso destacar também que ainda persiste no Estado brasileiro e na administração pública um forte grau de formalismo. Não sei se vocês estão lembrados, na nossa atividade 2 do módulo 2, nós destacávamos que uma das críticas do ISEB ao processo de burocratização na máquina pública se referia ao excesso de burocracia, que geraria um formalismo que promoveria, antes que a eficiência, a ineficiência do serviço público. É o que nós conhecemos como burocratismo, papelório, né? Então, para construir uma governança democrática e uma administração pública republicana, é preciso que superemos os elementos patrimoniais ainda incidentes no Estado brasileiro e os elementos extremamente formalistas, de forma que consigamos compatibilizar burocratização com eficiência, gerenciamento com organização e participação social. Para tanto, é importante destacarmos que nos últimos anos vem se procurando reduzir a participação dos terceirizados no conjunto dos servidores públicos, mas, por sua vez, houve também nos últimos anos um aumento de cerca de 18% do número de funcionários de livre indicação, os chamados DAS. Portanto, essa é uma questão que ainda nos desafia, pois não poderemos construir uma governança democrática, republicana e participativa, sem que tenhamos um funcionalismo público de Estado, com servidores estatutários, bem formados, bem qualificados, tecnicamente preparados para o exercício de suas funções, e uma sociedade também preparada para controlar esse funcionalismo e a execução de políticas públicas. E o aumento dos DAS não contribui, ao contrário, prejudica o processo de normatização e democratização da máquina pública e gerencial do Estado. Portanto, temos aí um grande desafio para os próximos anos, que é de construir uma governança pública democrática, republicana e participativa. É bom lembrar também que, se por um lado nós tivemos uma redução do número de terceirizados nos últimos anos, nós tivemos também uma ampliação dos gastos com esses terceirizados. É também um desafio para a sociedade brasileira hoje reduzir continuamente não só o número, mas os gastos com os terceirizados, ampliando o setor público estatutário, que garante maior qualificação e maior controle da sociedade sobre a execução das ações do funcionalismo público. É preciso também destacar que nos últimos anos vem ocorrendo uma dissociação entre os salários professados por aqueles setores do funcionalismo de livre indicação, pelos DAS, e os salários professados para os servidores estatutários. É preciso reduzir, buscando uma isonomia entre salários dos indicados com os salários dos concursados, exatamente reforçando o papel do setor público concursado, estatutário,
na formação das políticas públicas e da gestão governamental. É preciso também destacarmos que há uma certa desconexão ainda presente entre os setores de planejamento e execução das políticas públicas. Uma desconexão também entre políticos e funcionários de carreira. É preciso que no futuro procuremos associar de forma cada vez mais intrínseca os setores de planejamento e execução, promovendo uma maximização da produtividade dos servidores e também da eficácia das políticas públicas, né, de forma a que o planejamento tenha consequência na sua execução, não havendo, portanto, uma dissociação entre interesses definidos pelo governo central e fórmulas de execução incompatíveis por parte do setor operacional do Estado. É preciso compartilhar execução com planejamento, de forma a indicar uma administração e uma gerência do serviço público cada vez mais competente e cada vez mais compromissada com o interesse público e coletivo. Bem, entre os desafios contemporâneos para os trabalhadores e principalmente para os sindicatos, podemos indicar alguns elementos. Primeiro, a reversão do processo de perda de direitos, né, e a reversão das terceirizações. As terceirizações são o primeiro passo para um processo cada vez mais aprofundado de precarização das relações de trabalho no serviço público. É preciso reverter esse processo, garantindo qualidade ao trabalhador, qualidade de serviço ao trabalhador estatutário, reduzindo a interveniência privada na administração pública federal. É preciso aos sindicatos também estimularem a criação de sistemas gestores compartilhados, com a participação do governo e também dos sindicatos, na definição de planos de carreira, de negociações salariais e de melhorias contínuas das condições de trabalho dos servidores públicos. É preciso também retomar a capacidade de organização em massa dos trabalhadores. Desde os anos 90, os sindicatos perderam a capacidade de organização das massas de trabalhadores. É preciso retomar essa capacidade, aproximando as direções dos sindicatos das bases sindicais. Em parte, esse curso que nós estamos ministrando visa exatamente qualificar os representantes de base a terem uma ação cada vez mais importante na organização da base sindical, no sentido da retomada dos movimentos sindicais de massas. É preciso aos sindicatos também garantir uma independência em relação ao atual governo. É preciso destacar que o atual governo possui importantes lideranças de esquerda, formadas na história do movimento sindical brasileiro e comprometidas com a luta dos trabalhadores. Não obstante, esse governo é montado a partir de uma coalizão com partidos conservadores e com lideranças também conservadoras. Portanto, não se trata de um governo exclusivamente dirigido por lideranças comprometidas com os trabalhadores. Há lideranças comprometidas com os interesses dos empresários. Por isso mesmo, nós devemos reconhecer o papel importante dos avanços que o governo Lula e o governo Dilma vêm produzindo para os trabalhadores, devemos apoiar as iniciativas democratizantes desses governos, mas devemos garantir aos sindicatos independência suficiente para que eles não se subjuguem às plataformas de governo, que possam continuar fazendo o que vem fazendo, reivindicando melhorias salariais, melhorias das condições de trabalho e um trabalho decente. É preciso aos sindicatos também ampliar os meios de negociação acerca das mudanças nos processos de controle do trabalho no serviço público. Hoje nós sabemos que diversos setores do serviço público vêm sendo punidos por mecanismos de controle que vão além das capacidades operacionais dos servidores públicos. Sobre sistemas de trabalho ainda ineficazes, sobre ambientes de trabalho ainda carentes de infraestrutura, é muito difícil hoje para muitos servidores públicos atingirem as metas de produtividade impostas pelo governo central. Por isso é preciso haver uma negociação cada vez mais intrínseca entre sindicatos e administração central, no sentido de compatibilizar os mecanismos de controle com as metas pré-estabelecidas pela gestão. É preciso também buscar o apoio da sociedade civil na luta em favor da melhoria da qualidade dos serviços públicos. Para tanto, entretanto, é fundamental a melhoria das condições de trabalho dos servidores.
Hoje toda a sociedade vem estando nas ruas reivindicando a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Mas poucos se lembram que a melhoria da qualidade do serviço público só se fará com a melhoria também dos ambientes e das condições de trabalho dos servidores. Da forma como vem sendo encaminhado o debate na grande mídia sobre a carência de qualidade nos serviços públicos, acaba por parecer que a ineficiência do serviço público é derivada da ineficiência dos servidores públicos, o que é um erro. Na verdade, os servidores públicos hoje carecem de instrumentos e condições de trabalho adequadas para prover aos cidadãos um serviço público de qualidade e com eficiência. É preciso a associação entre sindicatos e organismos sociais, um trabalho no sentido da reivindicação de uma melhor qualificação técnico-operacional para que os servidores possam executar com eficiência as suas ações para maximizar a qualidade do serviço público e para favorecer a sociedade como um todo. É preciso também lutarmos pela continuidade do processo de sindicalização e, em paralelo a isso, devemos estimular a participação cada vez maior também dos jovens nas direções e nas bases sindicais. Isso vai ser muito importante para o futuro do sindicalismo. Se não continuarmos ampliando as sindicalizações e estimulando a participação dos jovens, teremos dificuldade de organizarmos no futuro novas direções sindicais comprometidas com a luta dos trabalhadores e com a justiça social. Entre outros desafios contemporâneos para os sindicatos, podemos indicar de forma pontual a luta pela redução da jornada de trabalho sem redução de salários, a luta pela incorporação das gratificações aos salários base do funcionalismo, a luta contra o assédio moral e as formas de pressão e controle abusivo sobre os servidores públicos, especialmente federais, a luta pelo fim do fator previdenciário, a luta contra a precarização e as terceirizações, a luta pela equidade de gênero e de etnia, rompendo com o machismo e o preconceito racial ainda muito incidentes no serviço público, e ainda a luta por maior participação da sociedade e das associações sindicais na definição dos mecanismos de gestão, controle e avaliação das políticas públicas. É preciso que a sociedade e os sindicatos participem ativamente dos mecanismos de gestão para evitar que os servidores públicos acabem ficando com a pecha de os grandes responsáveis pela má qualidade dos serviços prestados. É preciso uma democratização dos mecanismos de gestão. E democratização significa participação ativa da sociedade civil e dos sindicatos na administração pública. Bem, pessoal, espero que essa atividade tenha contribuído para a gente refletir um pouquinho mais sobre os desafios colocados contemporaneamente para os sindicatos, para os trabalhadores e para a sociedade, no sentido da consecução de uma administração pública mais voltada para o interesse coletivo e cada vez mais eficaz, eficiente e operacional. Bem, nós fazemos agora uma sugestão de alguns exercícios obrigatórios a serem desenvolvidos por vocês nos próximos dias. Entre os exercícios obrigatórios, eu gostaria de indicar a sugestão de assistirem à mesa redonda do 26º Fórum de Debates Brasilianas sobre modelos de gestão pública no Brasil. Em seguida, assistirem ao vídeo sobre gestão por competência, em que se discutirá exatamente as novas gestões por resultados e as competências avaliadas a partir de critérios de produtividade do trabalho. E, finalmente, sugiro que vocês leiam o texto de Bresser Pereira e de Prestes Mota sobre a reforma gerencial, que qualificou o modelo de reforma dos anos 90 e ainda vem influenciando os atuais modelos de gestão administrativa do governo federal. Finalmente, sugiro a vocês participarem ativamente do Fórum de Debates sobre a atividade 2 do módulo 2, compartilhando com seus companheiros os desafios colocados pelos trabalhadores em face desses novos modelos de gestão. Como atividades complementares, sugerimos ainda a leitura do artigo sobre as mudanças dos paradigmas administrativos e gerenciais, a leitura do documento
do GES Pública do Governo Federal, que é um manual sobre gestão para resultados e avaliação de produtividade. Esse material ele é importante para que a gente acompanhe como o governo vem estabelecendo os critérios de avaliação de produtividade e de resultados, o que vem incidindo bastante fortemente no dia a dia dos servidores. Ainda sugiro, como atividades complementares, a leitura do artigo de Bresser Pereira sobre a burocracia pública e a reforma gerencial. E ainda assistir o vídeo da mesa redonda sobre desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo. Neodesenvolvimentismo se refere exatamente ao momento que nós estamos vivendo agora, inaugurado a partir da gestão de Lula, em que o Estado passa a retomar o seu papel de intervenção e de planejador do crescimento e do desenvolvimento social, né? Finalmente, sugiro como atividade complementar a leitura do artigo do ex-ministro Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, atual ministro das Comunicações, e Helena Kerr, sobre as perspectivas de gestão pública contemporânea. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade 2 do módulo 2 e nos encontraremos nas próximas atividades. Um abraço a todos.